Eu sou psicopedagoga, terapeuta ABA, né, que é mais conhecida como analista do comportamento. E eu atuo principalmente com crianças com atraso no neurodesenvolvimento, com questões atípicas, né? Eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e psicopedagogia. Também trabalho com os transtornos do neurodesenvolvimento, que inclui o TEA, que é o transtorno do espectro autista, que as pessoas podem identificar quais são como que é feito o diagnóstico. Hoje em dia se confunde com outras questões, né, TDAH, transtorno de distúrbio de linguagem. Então, existe sim questões que fazem com que as pessoas tenham questões que fica a desejar ali. Então, a gente pode colocar como principal o comportamento, tá? As habilidades sociais da criança, seja ela uma criança de altas habilidades, né? Quando você pensa em crianças com altas habilidades ou crianças que têm um comprometimento cognitivo, um comprometimento maior, as Intelectual, habilidades sociais de comunicação sempre vão existir dentro do autismo, tá? Então, é o principal, é o marco 1, vamos dizer assim, do autismo. Depois disso, outras habilidades, como o olhar, a atenção, né, a concentração, que são outras habilidades que requerem para aprendizagem, que aí já entra já para um autista moderado, para o severo, né? Que é onde a gente aplica mais o ABA. Então, crianças que têm questões de autismo entre moderado e severo, você pode sempre identificar a parte atencional, o olhar e sentar. Tanto que no ABA a gente sempre fala muito para você aprender, você aprende imitando. Essa dificuldade de interação social do autista, de fazer essa conexão, de olhar, um dos principais pontos é comunicação, o olhar, né? Porque quando você olha, você aprende a imitar o que o outro faz. Outra questão é quando você consegue interagir. Por isso que a gente fala, tem alguns parâmetros. Você aprendendo a olhar, fazer com que o autista te olhe, ele vai aprender a ter uma troca maior com você, né? A interagir mais. E com isso, a aprendizagem ela vai começar a fluir mais naturalmente, né? Vai ser um passo de formiguinha, claro, mas é uma forma sutil que a gente tem de falar que existem marcos, existem passos para ser dados, né? Olhar, olhar e sentar, sentar e esperar, né? Um passinho de cada vez, tá bom? E o importante também é a gente destacar a questão da comunicação, que a comunicação ela não envolve só a fala, ela envolve, né, todas as formas de se comunicar, seja verbal, seja não verbal, né, na interação com as pessoas, com os colegas, com a família. O que eu acho muito interessante é que eu tenho percebido que as crianças com o TEA, né, com o transtorno do espectro autista, elas estão desenvolvendo, por conta de todos esses recursos que a gente tem hoje, elas estão desenvolvendo uma interação melhor com as pessoas, né? Então, antes, a criança com diagnóstico de autismo, ela não interagia tanto no toque, no abraçar, né? Então, tem No alguns contato. no contato físico, principalmente, que também faz parte da comunicação. E hoje a gente percebe que as crianças autistas, elas estão mais acessíveis e dispostas a esse, Afetivas, né? Estão mais afetivas, exatamente. Então, isso também é uma característica que vem se desenvolvendo, né? A gente fala de evolução. Os transtornos do neurodesenvolvimento, principalmente o autismo, que é do que a gente está falando, eles vão evoluindo, eles vão mudando de acordo com as intervenções ambientais que a gente vai fazendo. Então, hoje os pais estão mais orientados, os profissionais estão mais habilitados. Então, existe uma rede de apoio, né? Também, mais estruturada. exatamente. Então, essas características elas vão mudando e o diagnóstico ele vai se tornando também mais difícil. Então, por isso a importância da gente falar de
transdisciplinaridade, né? Que são esses profissionais que estão envolvidos no diagnóstico dessas crianças, dessas pessoas, porque com essa divulgação, né, do autismo, as pessoas estão ficando mais atentas aos sintomas e estão procurando, mesmo que tardiamente, a busca por esse diagnóstico. Então, eu tenho recebido pacientes com 18, 20, 30, diversas faixas etárias. E aí, assim, duas coisas que eu tenho para pontuar. Uma delas é o comportamento verbal, né? Que é algo extremamente importante que as pessoas confundem muito, né? Ah, o meu filho, quando eu falo com ele, ele não me olha. Isso não significa que ele é autista, tá? Vamos desmistificar, eu já começo falando por aí, porque muitos pais já chegam no consultório desesperados, preocupados porque o filho não está olhando para ele, ou quando ele chama, enfim, ele não se atenta. Essa criança necessariamente pode não ter um TDAH e pode não ter um autismo. Essa criança ela pode ter alguma questão no processamento auditivo, central, ela pode ter uma questão periférica no ouvido que faz com que ela não ouça e não se atente ao que está sendo falado. Então, assim, quando você fala em autismo, não é também só uma coisa, né? São questões que se entrelaçam, que formam um eixo, tá? Então, é a primeira questão. A interação social é uma delas. Mas quando o seu filho não faz essa interação, isso já não quer dizer, porque é uma das coisas mais relevantes do autismo, que ele é autista. Existe aquela criança que ela é vocal, que é, por exemplo, o autista que tem ecolalia. Ecolalia é aquela criança que reproduz tudo que você fala, como se ela emitisse um eco, né? Então, eu falo, oi, tudo bem? Como você tá? Aí a criança, ao invés de responder, eu estou bem, e você? Ela responde, oi, tudo bem? Como você está? Essa criança, ela não tem problema de fala, ela não tem problema de linguagem, mas ela tem um problema de comunicação verbal. Por quê? Verbalizar não é emitir som. Verbalizar é a comunicação, é você se comunicar. E a questão, né, da importância do diagnóstico, questão da aceitação do diagnóstico, porque a gente entende o quanto é difícil, né, a família aceitar um diagnóstico, seja de autismo, seja algum outro tipo de transtorno. Mas a aceitação ela é fundamental para que possa ser desenvolvido um tratamento específico para aquela criança, para que ela possa ter os recursos, receber os recursos necessários para o desenvolvimento. E é muito importante ressaltar também a fase do neurodesenvolvimento. Então, a criança, quanto mais nova, mais flexibilidade cerebral, mais flexibilidade cognitiva ela tem para que ela possa absorver. Então, se vocês observarem as crianças pequenas, elas têm uma capacidade de aprendizagem muito grande. Por quê? Porque o cérebro está em formação, né? E o cérebro ele vai absorver, tanto que a gente chama as crianças de esponjinha, né? Porque tudo elas repetem. Então, quanto mais nova, quanto mais cedo, então aquela criança de 3, 4, até 6 anos, é fundamental que seja feito o diagnóstico, que se comece as intervenções para que o tratamento seja eficiente e seja rápido. Bom, meu nome é Juliana, eu sou neuropsicóloga e terapeuta cognitiva comportamental da Clínica Florescer. Voltando um pouquinho no assunto do diagnóstico, né? Que a gente estava comentando, eu acho muito importante os pais terem uma orientação parental, né? Eles terem um apoio psicológico antes, se prepararem para quando esse diagnóstico vier, né? Porque eu sei, a gente sabe o quanto é difícil, a gente convive com isso todos os dias, diariamente, e não é fácil. Você precisa ter uma estrutura, você precisa estar tranquilo com aquilo, para receber aquilo, porque quando você entende, né, que aquele tratamento vai fazer diferença na vida da criança, realmente vai fazer diferença, você adere. Quando você acaba não aceitando da forma como realmente deve, né, ou precisa ser aceito,
você acaba negligenciando algumas coisas e a criança vai perdendo tempo. A criança ela tem uma fase de desenvolvimento, existe, né, os marcos do desenvolvimento, e biologicamente a criança ela tem receptores, né? Isso principalmente na primeira infância, que se ela é bem estimulada na primeira infância, se ela é bem estimulada quando é autista, essa criança ela vai se desenvolver muito mais, né, para frente. Se ela não é estimulada, essas podinhas elas vão se fechando, esse canal é como se a ligação que ela tivesse para receber algumas informações e adquirir alguns conhecimentos, ela vai perdendo. Por isso que a gente fala da importância da estimulação precoce, tá? É muito importante estimular o seu filho. Além de estimular as partes cognitivas, a parte emocional também da criança, né? Então, como que essa criança ela vai se tornar lá na frente, né? Como que está sendo a personalidade dela? Como que está moldando? Porque a gente está formando, né, o indivíduo que lá na frente vai ser um adolescente, um adulto. Por isso que precisa fazer essa prevenção também na saúde mental. Por isso que quando a gente fala, tudo bem, né, ser muito difícil a aceitação. Tudo bem, porque realmente é difícil. Muito. Mas procure ajuda, né? Existem muitas pessoas passando por isso. Converse com pessoas que estão passando por isso. Converse com profissionais que possam te ajudar a você entender tudo isso, estruturar para que você possa ajudar seu filho, ajudar um sobrinho, ajudar alguém que você ama, que tem autismo, para que essa criança seja bem atendida, pensando no futuro dela, porque se ela perder algumas coisas agora, dificilmente ela vai conseguir recuperar depois. Isso é importantíssimo. É importante a gente falar também que não só no consultório, mas a intervenção também tem que ser feita na escola, em casa, em todos os ambientes que a criança ela transita. Então não adianta a gente só trabalhar no consultório e o pai realmente não dar continuidade em casa. Então é um trabalho de equipe mesmo, para funcionar e dar certo. Todos têm que estar na mesma página, todos têm que trabalhar em comunhão para que isso seja realmente um trabalho bem feito. Existem técnicas dentro da terapia cognitivo-comportamental que a gente pode trabalhar com estratégias e técnicas para ajudar a criança a compreender as suas emoções, a expressar suas emoções. Então, tudo vai depender muito do grau do autismo e da técnica que vai ser o método, a linha que vai ser trabalhada com essa criança. Mas, por exemplo, vamos pensar no caso de uma criança ou uma pessoa que tenha um autismo leve, que, né, o que era chamado antes de Asperger. Então, a gente pode trabalhar dentro de uma linha mais profunda da psicologia, de levar essa pessoa a ter um acesso ao inconsciente, de levar essa pessoa a refletir, Então, concretamente, a gente vai trabalhar com uma situação específica, né? E fazer com que essa pessoa traga uma situação e a gente vai ajudar e orientar a trabalhar ali com aquela situação especificamente. Agora, em casa, como que os pais podem fazer isso? Por exemplo, a criança tem uma reação a determinada situação. Uma reação de se autoagredir ou uma reação de agredir o outro. Então, mostrar para aquela criança, para aquela pessoa o que ela está sentindo. Então, você está com raiva, você está frustrado, você está triste porque a determinada situação não aconteceu como você gostaria. Então, deixar claro o que está acontecendo com aquela pessoa, para que ela possa entender e aí orientar em como agir da próxima vez que aquilo acontecer. Então, existem diversas maneiras de trabalhar o aspecto emocional da pessoa. Nos casos mais graves, já é um pouco mais difícil por conta de algumas dificuldades cognitivas, né? Mas também é possível e com o treino, né, principalmente através do ABA, com o treino já fica mais fácil desenvolver essas habilidades. ABA é tudo que envolve o comportamento.
Estímulo-resposta, total Skinner, você vai operar isso na criança. Ela vai entender que todo comportamento tem uma consequência. E o Skinner, ele que é o precursor, né, da terapia comportamental, ele fala que toda a consequência daquele comportamento, a chance dela acontecer de novo, ela pode ocorrer. A criança, ela faz birra, então fazer birra é o comportamento dela. Qual que é a consequência que ela tem com esse comportamento? A mãe, ela dá o sorvete que ela tanto quer. Então, ela já acostumou que ela tem essa consequência que é muito favorável para ela, é positiva. Então, a incidência desse comportamento ocorrer é muito alta, porque ela conseguiu. Como também pode ser ao contrário. Quando a gente tem um determinado comportamento, a gente tem uma consequência negativa, dificilmente a gente vai repetir esse comportamento. E a gente faz isso na nossa prática do cotidiano o tempo inteiro. É o famoso condicionamento operante que a gente fala, né? Comportamento que gera uma consequência. E o estímulo-resposta é reforço positivo, reforço negativo, que a gente tanto fala, né? Que levar, às vezes, o não até o final é muito importante, porque isso não eleva a curva da criança, porque se ela perceber que o comportamento dela gera algum resultado, ela vai subir, né? Ah, eu choro, minha mãe dá o que eu quero. Ah, agora eu choro, minha mãe não dá mais. Então agora eu vou chorar e vou jogar as coisas no chão. Aí a mãe dá. Só que em algum momento a mãe vai parar de dar também. Aí a criança vai perceber, agora eu tenho que chorar, jogar as coisas no chão e me morder. Então, esse comportamento, ele vai subindo. E quando a gente entende isso, que levar o não até o final é importante para a criança, para o desenvolvimento dela também, a gente coloca isso na prática, né? Não dá nem para mensurar o quanto é importante a gente ter o diagnóstico fechado de uma criança, a gente conseguir fazer esse tratamento com qualidade, atingir os objetivos que a gente quer e até fazer as práticas, né, as intervenções que devem realmente ser feitas, adequadas para cada criança. Você faz uma avaliação neuropsicológica para entender quais são as principais fragilidades e as potencialidades e as fragilidades. E aí, com isso, você leva para um neuropediatra, por exemplo, os pais levam essa avaliação e o neuropediatra engloba essa avaliação junto com a avaliação dele. O neuropsicólogo, ele levanta a hipótese, né, diagnóstica, exatamente, que aquele paciente pode ser um autista, né, pode apresentar as características do transtorno do espectro autista, seja ele de grau leve, moderado ou grave. Essa pessoa, esse paciente vai ser encaminhado para um neurologista, neuropediatra e psiquiatra. E, além disso, principalmente, também existem outras áreas que podem contribuir para o diagnóstico, que é a fonoaudiologia também, né? Então, é um diagnóstico multidisciplinar. Nós estamos acostumados a chegar no médico e falar, eu tô com febre, tosse e dor de garganta. Você tá com gripe, você vai tomar um antibiótico e vai ficar bem. Na neuropsicologia não é assim, não é simples o diagnóstico, nós precisamos de várias sessões, geralmente são 10, 12 sessões, para que sejam feitas intervenções para ser avaliado neuropsicologicamente. Então, são sessões lúdicas, são sessões de observação, aplicação de testes, instrumentos, baterias. Então, a avaliação neuropsicológica ela é muito ampla e individualizada. Então, o material que vai ser utilizado com aquela pessoa é especificamente para a necessidade daquela pessoa. Então, essa questão também é muito importante no diagnóstico, de entender que não é em uma sessão, que não é em um dia, que não é em uma avaliação que vai ser feita. Os pais têm que ser entrevistados. Depende do rendimento da criança, a atenção dela, como que ela rende na sessão. E o que eu vejo, assim, o que eu percebo muito é que chegam muitos pais que já passaram por diversos profissionais, que têm 2 ou 3 diagnósticos, que já tomou várias medicações. Por exemplo, eu já recebi casos de crianças autistas que foram diagnosticadas com TDAH, foram medicadas para TDAH, não teve resultado. E aí esses pais eles chegam extremamente ansiosos, extremamente angustiados, buscando uma solução,
porque meu filho tem um diagnóstico, já toma medicamento e não tem resultado. E aí, a partir da avaliação neuropsicológica, a gente descobre que aquela criança porque o que acontece? É muito comum confundir os sintomas do autismo com outros transtornos. Então, aquela criança tem uma hiperexcitação, uma criança agitada, uma criança que não para, uma criança que não consegue se concentrar, pronto, aí é TDAH. E trata essa criança com TDAH, mas na verdade essa criança tem autismo, né? Nesse caso específico, a criança tinha autismo e tinha sido diagnosticado errado. Então, a avaliação neuropsicológica, ela vai investigar todas as funções cognitivas, intelectuais, emocionais, sociais dessa criança para se chegar no diagnóstico, para dar uma resposta positiva. Porque se a criança está sendo medicada de maneira errada, e em muitos casos de crianças autistas também há necessidade de medicação, até pelas comorbidades, ou seja, a comorbidade são aqueles transtornos que vêm junto, que vêm associados com o autismo. Inclusive, por exemplo, epilepsia é muito comum, né? Epilepsia silenciosa, né? Que a gente tem assim, relatos de epilepsia, né? E muitas, como disse a Stephanie, elas não são tão perceptíveis, porque a gente tem a ideia de epilepsia, que é a pessoa que tem aquelas convulsões, né? Existem tipos de epilepsia que a criança só movimenta os olhos involuntariamente e quase ninguém percebe. Então, ou que ela trava, ela fica um minuto que seja assim travada, olhando para o nada. Então, por É isso a um tipo de importância do epilepsia. neurologista no diagnóstico. Eu já percebi no consultório casos de criança que tinham crise de ausência, que nunca tinham sido percebidas, e aí a gente caminhou pro neurologista e foi diagnosticado. Então, por isso a importância de ter profissionais que são capacitados. Então, o que eu estava dizendo, né, sobre a importância do diagnóstico bem feito, e isso é um processo longo. O que eu tranquilizo muitos pais, assim, gente, por exemplo, já passou em diversos profissionais, já teve diversos diagnósticos, já fez diversas terapias e não teve resultado. Então, vamos ter calma, né? Não são 10 ou 12 sessões que vão mudar a história, né? Então, vamos investigar, avaliar com calma, tranquilidade, buscar os profissionais envolvidos com aquele paciente para que a gente possa reunir. Eu falo, por isso que o símbolo do autismo, né, é um quebra-cabeças, porque realmente a gente tem que montar um quebra-cabeças para chegar no diagnóstico. Não é um diagnóstico fácil, né? Então, às vezes eu ligo para os colegas psiquiatras, neurologistas, psicólogos, neuropsicólogos, falo, gente, me ajuda aqui que o diagnóstico está difícil. E a gente tem que ter, né? Então a gente pega o DSM, já corre lá, já vai estudar, já vai investigar e pesquisar, porque não é um diagnóstico fácil. E às vezes pode ser que tenha uma comorbidade, né? Então é autista com comorbidade em TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por isso que um médico nos auxiliando, eles nos dá um norte melhor, né, para o diagnóstico. E a gente também auxilia o médico, né, com a nossa avaliação, né? E uma coisa que é, assim, pertinente a gente levantar é que, é como eu falei, gente, tudo bem fazer as coisas com calma e no processo natural é o ideal, e lembrar que o que essa criança precisa nesse momento? Qual é a funcionalidade? Essa criança, ela precisa se restabelecer na sociedade, ter comportamentos adequados dentro, socialmente relevantes, que a gente fala, né? Essa criança precisa do quê? É isso que a gente precisa focar, né? No bem comum para essa criança. E entender as prioridades. Ajudar com que essa criança, ela seja menos impactada pelas condições dela possível, né? E trazer uma qualidade de vida. Então, e essa questão do rótulo, eu costumo tranquilizar muitos pais, né, nesse sentido. Então, eu falo assim, pai, mãe, nós já estamos no caminho. Eu falo que para a gente chegar num objetivo, então, se eu quero ir daqui ali no mercado, eu tenho que saber o caminho que eu vou dirigir ou caminhar para chegar onde eu preciso.
Então, o diagnóstico, ele é assim. Então, nós queremos um diagnóstico, só que nós temos um caminho a seguir. Nós não vamos fazer como é que chama? Teletransferência, né? Teletransporte. O teletransporte, né? Vou sair daqui e vou cair lá no supermercado. Então, o diagnóstico, ele é um processo, um caminho que a gente precisa seguir. A gente precisa saber qual é esse caminho que precisa seguir. Então, eu costumo tranquilizar os pais nesse sentido. Nós já estamos no caminho. Fique tranquilo. Como que a gente orienta esses pais? Então, muitas das vezes a gente faz orientação parental. Primeira coisa é o acolhimento inicial, né? É isso que você falou do caminho. Estamos juntos nessa, vocês procuraram, estamos aqui. E agora vamos tocar o caminho, né, em diante. Vamos seguir com isso. Então, a orientação parental ela é muito adequada. Então, a gente sempre está indo no controle com eles, desde o começo até durante o tratamento. Passou por diversos profissionais e agora está ali, né, para chegar num objetivo que é o diagnóstico. Então tem que ter essa harmonia, esse equilíbrio para ter paciência, porque já passou por tantos processos e eu entendo que esses pais ficam angustiados, porque já passaram por tantas coisas. Às vezes eles nem sabem o que cada profissional faz, né? São muitos profissionais numa linha ali. E às vezes eles não têm essa noção do que cada um faz, o porquê que o filho tem que passar com tanta gente, não só com um. É pedir por escrito. Foi na fono, foi no psicólogo, foi no neuropsicólogo, foi no médico. Pega o exame, pega o laudo, pede por escrito. Porque assim, o que acontece? Muitas vezes as famílias chegam, eu levei na fono, eu levei no psicólogo, eu levei não sei aonde, mas eu não tenho nada, eu não sei o que ela fez. Então, pega sempre, fica com o original, entrega a cópia se precisar entregar para alguém. Tem gente que chega, que fez exame, eletrotomografia, ressonância e não tem o exame. Então, tem que estar sempre com essas informações para a gente montar o quebra-cabeça. Quando você entende um pouquinho isso, os marcos do desenvolvimento e qual que o seu filho tá, você consegue planejar melhor, estruturar melhor o que ele precisa para se desenvolver. Quando você for fazer um feedback para o pai, procure chamar ele, sabe? Orientar esse pai, explicar para ele o que deu nessa avaliação, para que esse pai saia dali confortado. Isso também faz parte do acolhimento e do conforto. Como que os pais podem orientar melhor os outros familiares que passam mais tempo com a criança do que os próprios pais. Tem criança que fica com os avós enquanto os pais estão trabalhando, ou que fica, né, com uma babá ou alguém, um cuidador. Depende muito do diagnóstico, porém, todas as pessoas que estão envolvidas diretamente com aquela criança precisam ser orientadas. Então, por exemplo, essa criança passou por uma avaliação e esses pais receberam a ADA evolutiva e todas as orientações com relação àquela criança. Então, essas orientações elas devem ser repassadas para aquelas pessoas que cuidam. Bem complexo isso, porque nem sempre essas pessoas que cuidam da criança têm essa compreensão da importância do tratamento em casa e a aceitação. Então, é um trabalho de formiguinha ali, falando e orientando, instruindo. E se precisar chamar elas para o consultório também, né? Então, assim, a babá que fica mais tempo, babá, vem aqui para o consultório, vou te ensinar as técnicas. Então, se não são os próprios pais, pegar professor, babá, avó, vô. Quando se trata de intervenção, né, de autista, está sendo estudado muita coisa em terapia cognitiva comportamental, que ajuda muito na socialização das crianças, na parte socioemocional, e a terapia ABA, tá? A terapia ABA é o que eu falei, do estímulo-resposta, da parte comportamental. A terapia ABA, ela é fundamentada em ciência. A partir do momento que você aprende a utilizar a ABA no dia a dia, você pode fazer o ABA com o seu filho na hora do almoço, na hora do café da manhã, quando você estiver levando ele para a escola, mostrando um semáforo.
Por isso que a gente acaba juntando muito nas nossas terapias outras linhas, né? Também a gente faz, querendo ou não, a nossa linha A de mescla, né? intervenção. A Uma gente mescla. mescla tudo, Isso né? mesmo. Falam É que o porque bom isso é terapeuta é aquele que individualizar, mescla é um tudo, trabalho né? individualizado, né? Você pegar ali as estratégias que você acredita que possam funcionar para aquele paciente. E aqui, ó, sobre o comentário da Mara, dos pais terem o histórico dos filhos, isso é muito importante. Eu falo para os pais isso, e a Ju também deve concordar comigo na avaliação Sim. neuropsicológica, que assim, eu falo para os pais, eu falo, fica tranquilo, nesse relatório aqui, eu vou colocar tudo para você, desde os exames, a medicação, as avaliações, o que a escola disse, o que a fono disse, o que o médico disse, o que eu avaliei, o É. que eu observei, qual que é a minha hipótese. Então, você vai ter tudo documentado aqui. Individual para aquele paciente. Então, ABA, TCC, tem a psicanálise, então tem Jung. Característica essa concretude, né? Então, você Isso. precisa mostrar para a criança entender e fazer uma associação daquela informação com o comportamento, aquela informação visual com o comportamento dela.